E hoje vamos dar sequência nos vídeos, de fibra ótica, então fica com a gente aí. Hoje a gente vai falar sobre modelos de fibra ótica e quais as diferenças. Fica com a gente aí. Oi, meu nome é David e já vai deixando seu like neste vídeo e se inscreve no canal que ajuda muito a gente. E vamos ao que interessa. Existem dois modelos de fibra ótica no mercado, que é o SM e o MM. Então eu vou falar sobre essas duas siglas. Existem dois modelos de fibra ótica, que é SM e MM. Então eu vou falar mais sobre elas e primeiramente sobre SM. SM nada mais é do que single mode ou monomodo. Então se você encontrar no mercado aí falando fibra monomodo, fibra single mode ou fibra SM, é a mesma coisa, é a mesma fibra. Então o que seria essa fibra SM? A fibra SM ela tem um micro, a fibra de vidro de 9 microns, então ela é uma fibra bem fininha e a capa de 125. Já para que serve a fibra SM? Quais são as vantagens dela? A maior vantagem dela é a distância de instalação. Então se você vai pegar um projeto que vai ser uma distância muito grande, de 20, 40, 100 quilômetros, é ideal que você utilize a fibra de SM, de single mode, monomodo. Então essa é a maior vantagem da fibra SM. Outra vantagem é a largura de banda, que é muito alta, então consegue trafegar dados rapidamente e altas taxas de dados e faz isso muito rápido em comparação ao multimodo que eu vou falar daqui a pouco. Outra coisa, SM ela não pode fazer uma curvatura muito grande. Então essa daí já é uma desvantagem da fibra SM. Então lembrando, todos esses tipos de fibra que a gente está falando aqui, tudo vai depender da instalação que você está fazendo. Então, às vezes, em grandes portes, você vai ter que utilizar SM. Em pequenos portes, MM. Então, tudo depende do maquinário que você está utilizando ali na hora. Não adianta você pegar um aparelho que funciona com a fibra multimodo, que é a MM, e tentar colocar a SM, não vai funcionar. Tudo depende do maquinário que você vai usar no local, na instalação. Então, essa é a vantagem do single mode, do monomodo ou do SM. Então vamos lá ao multimodo. O multimodo é conhecido como MM e multimodo. Então são essas duas formas de você ver aí no mercado. Então quando você vai procurar um cabo ou alguém te solicitar, vai aparecer, quero fibra multimodo ou quero fibra MM. Só que a fibra MM ela tem o seguinte, enquanto a single mode ela funciona com 9 microns, a MM ela funciona com 62,5 ou 50 microns, ou seja, a fibra é um pouquinho mais grossa comparada à SM. E para que isso, Por que existe a fibra multimodo? Por que existe esse MM de 62,5 e de 50? A questão é o seguinte, a fibra MM funciona de outra forma. Ela tem a luz, o fecho de luz, enquanto a single mode é um fecho de luz único. O fecho de luz do multimodo é vários, ele tem vários fechos de luz que rebatem ali na parede daquela fibra ali, e ela faz com que chegue vários pontos de luzes, então ela tem uma menor falha em curvatura. Então lembra quando a gente falou aqui da SM que não pode fazer uma curvatura muito grande, Já a multimodo você pode fazer uma curvatura maior, só que em comparação existem algumas desvantagens também. Mas primeiro vamos às vantagens, Outra vantagem da fibra MM é o seguinte, a fibra MM ela tem uma velocidade muito grande, igual a single mode, dependendo da distância, claro. Mas a maior vantagem da fibra MM é a questão da praticidade e do custo da fibra MM. A fibra MM custa muito menos do que a single mode. Então vamos lá. Em comparação alta, a gente tem que fazer uma comparação alta, em grande porte. Então você vai fazer uma instalação de grande porte, a fibra MM você vai ter um custo muito menor, tanto nas ferramentas, tanto nos switches, nos servidores, tudo mais você vai ter um custo muito menor do que a single mode. Então essa é a maior diferença entre as duas. Então em questão de custo,
muitas empresas pegam o sistema multimodo, porque não vai alcançar grandes distâncias, né? Não vai colocar em grandes distâncias, então ela coloca a fibra multimodo para que diminua o seu custo. Então, a fibra multimodo, ela é classificada como OM1, OM2, OM3, OM4 e OM5. Então eu vou explicar isso em outro vídeo, mas só para explicar um pouquinho só. A fibra, né, de 62,5 microns é a OM1. OM2 para frente é tudo de 50 microns barra 125. Todos eles são barra 125, né? Tanto a single mode quanto a multimodo. Vamos lá, desvantagens da fibra multimodo, né? Quais são as maiores desvantagens? A questão da distância. Então, se você vai fazer uma instalação de grandes distâncias, a multimodo já não funciona tão bem quanto a single mode, né? A single mode. Então, isso é uma desvantagem muito grande dependendo da instalação que você vai fazer. Então, lembrando, eu sempre coloco aqui, tudo depende da máquina que você vai utilizar, dos aparelhos, dos switches. Se ele pede multimodo, você tem que colocar multimodo. Então, outra coisa é, para a utilização de acopladores, é muito melhor você utilizar no multimodo, que são as emendas. Então, as emendas são muito melhores utilizadas com fibras multimodos. Então, normalmente você encontra no mercado de acopladores, normalmente é tudo mais para multimodo, para instalação multimodo. Então, outra desvantagem aí, a largura de banda. Então, a largura de banda, dependendo do modelo de fibra, né, o M1, o M2, o M3 para frente, você tem um aumento, né, conforme a sigla, mas em comparação à SM, né, que é a fibra single mode, monomodo, você tem uma largura de banda diferenciada. Então, quanto maior o M4 ou M5, né, melhor vai ser a sua largura de banda. Só que para o single mode já é uma só, ela transfere uma só e a multimodo não. Então, quanto mais você quer na multimodo, mais você tem que gastar. Então, dependendo do que você vai instalar, você consegue gastar muito pouco com o M2 ou M3, mas caso você queira uma qualidade melhor, uma largura de banda maior, você tem que colocar o M5. Claro que em si o custo ainda vai ser diferente da fibra SM. Então é isso que a gente tem para falar hoje. E lembrando novamente, tudo depende do maquinário que você vai utilizar, do switch, do servidor que você vai colocar. Lembrando, sempre é bom utilizar o mesmo aparelho para o modelo de fibra que está utilizando. Então não vai misturar SM com MM. Então você utilizando o MM, sempre vá pelo MM. Agora, se você vai utilizar maquinário, servidores, tudo, switch, né? Tudo para o SM, continua sempre no SM, para você não ter problema no final da sua instalação. Então, o próximo vídeo a gente vai falar sobre OM1, OM2, OM3, OM4 e OM5. São 5, né, fibras que tem aí no mercado. Vamos falar sobre elas e por que essa diferença entre uma e outra, qual que é a diferença entre todas elas.